Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito de zombaria, a respeito de hostilidade, a respeito de perseguição. O que nós devemos fazer quando passamos por zombaria, por dificuldade, por perseguição? Tem um Salmo 123, ele trata sobre esse assunto, que diz o seguinte: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva às mãos da sua senhora. Assim, os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria, dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Queridos, esse salmo aqui, ele está dentro do contexto do povo de Israel, no qual ele tinha voltado da Babilônia e ele encontrou na sua terra aqueles que ficaram conhecidos como os samaritanos, um povo mestiço, e outros povos também que acabaram ocupando e morando na região deles. E por eles serem um povo, os israelitas voltaram como um povo menor e como um povo que veio do cativeiro, um povo frágil. Eles passaram por perseguição. Esses outros povos zombavam dos israelitas. Esse salmo também é conhecido como salmo de pregnação, salmo de romagem, que os israelitas eles cantavam quando eles iam para Jerusalém. 3 vezes ao ano o israelita ia para Jerusalém para poder oferecer sacrifício ao Senhor, porque só lá que podia ser oferecido sacrifício. Então, quando eles faziam essa peregrinação da terra no qual eles moravam até Jerusalém, o templo, eles iam cantando os chamados salmos de romagem, e esse é um dos salmos. E nós percebemos aqui que esse salmo ele evoca, queridos, um certo desespero, um certo cansaço, porque eles já estavam cansados de passar por zombaria, que a ideia de algumas expressões traz escárnio. Estavam cansados de passar por perseguição. Porque olha só, mesmo um homem, uma mulher, eles tendo fé em Deus, mesmo eles confiando no Senhor, mesmo eles crendo num Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, chega uma hora que a gente cansa. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez. Uma hora que você fica cansado daquilo que você tem vivido, cansado da situação que você tem vivido. O cansaço aqui que o salmista expressa é o cansaço por conta da zombaria, é o cansaço por conta da perseguição, queridos. Ele estava cansado disso e ele pediu compaixão a Deus. Essa expressão compaixão que eu li na versão da NAA, algumas trazem misericórdia, que elas trazem a ideia de ele clamar por algo que ele não merece, porque a misericórdia é isso, eu rogar por algo que eu sei que eu não mereço. Então ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Eu sei que eu não mereço, Senhor. E ele expressa também aqui, queridos, o que ele fazia. Ele, nesse momento de dificuldade, dele passar por tudo isso, no verso 1 ele expressa dizendo: A ti que habitas nos céus. A ideia é: a ti que estás entronizados, elevo os meus olhos. E como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, eu também estou atento ao Senhor. Naquele período, queridos, quando um senhor ele tinha servos, os servos geralmente eles ficavam atentos às mãos dos senhores. Os senhores davam ordens, às vezes, quando tinha visita, quando tinha pessoas, eles davam ordem por meio das mãos, direcionando, dizendo o que fazer. Então o servo ficava próximo do Senhor, ele ficava atento à destra, à mão direita do Senhor. O que ele sinalizasse, ele precisava fazer. Então, e às vezes também ele ficava olhando para o Senhor. Ele ficava olhando para ele, esperando a direção. Então é isso que o salmista ele diz: Senhor, eu estou olhando para ti, eu estou esperando em ti. Os meus olhos estão erguidos para o Senhor que está entronizado nos céus. Eu sei que não existe ninguém maior que o Senhor. Então, dê uma ordem, Senhor. Me direciona com a tua destra. Me diga o que eu devo fazer. Toma uma providência, Senhor.
Olha só, queridos, tão bom, né? A gente lê esse salmo, porque a gente percebe o salmista dependente do Senhor. Ele não correu para nenhuma outra coisa a não ser o Senhor. E assim como acontecia naquele período. Então, queridos, hoje, o crente, o servo de Deus, aquele que busca fazer o que é certo, aquele que busca andar na justiça, ele passa por provações e dificuldades. Às vezes ele passa por provação no trabalho, perseguido por conta da fé, por fazer aquilo que é certo. Às vezes o jovem passa perseguição na escola, passa perseguição na faculdade, porque por conta da fé dele, do posicionamento dele. E hoje, infelizmente, o crente, ele é perseguido. Quase tudo que ele se posiciona à luz da palavra, ele é perseguido. Se ele se posiciona a favor da família, ele é perseguido, porque ele é intolerante aos outros modelos de família. Se ele se posiciona a favor da vida, ele é perseguido pelos que são a favor do aborto. Se ele se posiciona a favor de um casamento tradicional, ele é perseguido, queridos. Então, o que nós devemos fazer? Gostaria de mencionar para você 3 coisas aqui que nós devemos se atentar. Primeira coisa é que devemos lembrar que nesse mundo nós estamos sujeitos a sofrer zombarias e desprezo. Jesus mesmo falou isso. Olha, se eu, que sou eu, fui perseguido, imagina vocês. Então nós devemos ter essa consciência, que nós vamos ser zombados, nós vamos passar por escárnio e perseguição nesse mundo. E nós não somos diferentes, queridos, nós não somos, como dizia uma expressão antiga, não somos mais cheirosos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou por isso, nós estamos sujeitos a passar. Segundo, há momentos em que nós ficamos cansados mesmo. O que nós devemos fazer? Nesse momento nós devemos olhar para o Senhor, devemos nos atentar a Ele, devemos ficar atentos à sua direção, à sua mão, à providência dEle. Devemos olhar para Ele, queridos, esperar no Senhor. E terceiro, nós sempre podemos aguentar um pouco mais. Mas por quê? Porque existe graça disponível para o Senhor nos sustentar. Às vezes nós falamos, Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado. Você só precisa se lembrar do Senhor. Lembrar que existe graça. E a graça dele deve nos bastar, queridos. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra no seu coração. Hoje um pouco mais estendida, mas medite a respeito disso. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu auxílio. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria. Nos ajude, Senhor Deus, a passar por momentos difíceis, olhando e esperando no Senhor, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor sempre socorre aqueles que estão em dificuldade. Nos ajuda a buscar, Senhor Deus, a Tua direção. Em nome de Jesus, amém. O Senhor nos abençoe, queridos.